Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Quero convidá-los a abrir a Bíblia. Em Isaías capítulo 41, vamos ler versículos 8 e 10. Vamos ler na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Vamos ficar de pé, irmãos, para ouvirmos a bendita palavra de Deus. Diz o Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo. E lhes disse: vocês são os meus servos, e eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Amém, queridos? Vamos ler novamente. A partir do versículo 8 até o versículo 10 diz a palavra: o Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo. Eu lhes disse: vocês são os meus servos, eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra maravilhosa, profunda, uma palavra que nos faz ter fé, confiar em Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus que nos guarda, que nos protege. Tu és o Deus que nos envolve, que nos direciona. E nessa noite, Senhor, queremos clamar que Tu venhas nos dar a revelação da palavra, para que saiamos daqui ainda mais alimentados para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, a palavra de Deus, ela é cheia de promessas maravilhosas para as nossas vidas. Promessas que nos fazem andar, promessas que nos fazem seguir em frente, promessas que nos dão forças para que nós possamos sempre olhar para Deus. Mesmo que tudo pareça muito difícil, mas estejamos com os nossos olhos fitos naquele que cuida da gente, naquele que nos ama, naquele que nos guarda e nos protege. Esse texto que nós lemos, ele foi escrito há aproximadamente 2.500 anos atrás. Oh, bênção! Olha há quanto tempo! Jeová continua sendo fiel. O nosso amado Deus continua sendo fiel. O Todo-Poderoso continua sendo o detentor da promessa. A promessa está nas suas mãos e Ele abre as suas mãos sobre aqueles que são fiéis. Essa palavra com certeza foi direcionada ao povo de Israel que passava por momentos extremamente difíceis. Eles estavam, amados, sofrendo o cativeiro. Eram 70 anos de cativeiro na Babilônia. Foram momentos extremamente difíceis, momentos complicados, momentos em que as pessoas tiveram tempo, e como tiveram? 70 anos, para refletir a respeito das suas ações, dos seus atos, para que pudessem voltar para a lei do Senhor, para que pudessem abraçar o Senhor como Salvador, como Redentor, como aquele que cuida, como aquele que envolve, como aquele que toma a nação nas suas mãos. Irmãos, e eles tiveram tempo suficiente, e o amado Senhor, na sua grande misericórdia, levanta um rei chamado Ciro e os liberta do domínio da Babilônia. Eis, amados, que eles são libertos, são trazidos de volta para Judá, são trazidos de volta para a sua terra natal. Assim é a promessa de Deus para aqueles que são fiéis. Quando você é fiel ao Todo-Poderoso, o Senhor te guarda, o Senhor te abençoa, o Senhor, Ele faz com que as coisas aconteçam de forma favorável à tua vida. Mesmo que você passe pelo cativeiro, pelos 70 anos para refletir a respeito da vida. Mas o Senhor não te abandona, Deus não te abandona, porque o cuidado do Senhor para conosco é verdadeiro, é real.
Nós precisamos abrir os nossos olhos para esta realidade, amados. Entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Um dos grandes problemas que nós carregamos em nosso ser é não confiar em Deus. Eis o grande problema. Nós somos servos do Senhor, porém muitas vezes abrimos brechas para a incredulidade. Abrimos brechas para toda sorte de males. E quando assim nós fazemos, nós rompemos a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. A bênção do Senhor cessa sobre as nossas vidas. No entanto, amados, o Senhor tem promessas para aqueles que são fiéis. O Senhor tem promessas para aqueles que retornam para a sua santa e bendita presença. Esse texto escrito por Isaías chama-nos a atenção exatamente para essa realidade. Chama-nos a atenção para uma necessidade, irmãos, a necessidade de entendermos que somos um povo escolhido, que o Senhor tem a promessa para a nossa vida, que Ele tem o cuidado para a nossa vida, que o Senhor tem zelo para conosco, que Deus quer mudar a nossa sorte, que o Senhor quer transformar a nossa vida de uma forma tão grande, tão maravilhosa, a ponto de usufruirmos da sua presença, usufruirmos da sua graça. E os exemplos nós encontramos na palavra, encontramos na Bíblia. E se foram possíveis ao povo de Israel, também é possível a nós que somos fiéis ao amado Senhor. É uma palavra que pode ser aplicada à igreja nos dias atuais. É uma palavra que pode ser aplicada de forma direta à tua vida. Você não pode limitar a bênção de Deus, mas abra teu coração para que o Senhor possa trabalhar a tua vida. Ouça aquilo que Ele diz a você. E nesse texto, irmãos, o Senhor chama-nos a atenção para uma realidade. Nós somos escolhidos do Pai. Nós somos escolhidos. O Senhor abriu a porta para que você pudesse passar por ela. O Senhor te favoreceu. O Senhor te abençoou. O Senhor moveu de forma favorável para que você pudesse ter uma comunhão real com Ele. E quando Isaías escreve a palavra, ele diz: o Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Veja que palavra maravilhosa, irmãos. Veja que palavra que mostra o carinho de Deus, que mostra o zelo do Senhor, que mostra o amor de Deus para com a nossa vida, que mostra a grandiosidade do amor do Senhor para com Israel, mostra a grandiosidade do amor de Deus para com Israel dele hoje, o Israel espiritual que somos nós, que mostra que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E Ele chama-nos a atenção, irmãos, para a necessidade de estarmos cada dia mais olhando para Ele e alinhados com a vontade dEle para a nossa vida. O Senhor chama-nos a atenção para uma mudança, para que possamos nos deixar mover pelo Espírito Santo, para que assim haja alegria no nosso coração, haja satisfação na nossa existência. Amados, são novos tempos, uma nova era, são uma nova realidade. Uma nova realidade o Senhor tem para com aqueles que são seus escolhidos. Entenda, você ama o Senhor, oh glórias, você é um escolhido de Deus. Você é fiel ao Senhor, você é um escolhido de Deus. Você tem Deus como Senhor da sua vida, glórias a Deus por isso. Você é um escolhido do Senhor. E eu quero falar ainda para ti, sinta-se honrado, porque o Senhor permitiu que nós fizéssemos ou sejamos parte da sua família. Veja como o Senhor faz com aqueles que são escolhidos. Veja como o Senhor faz conosco. Ele tirou-nos de um estado lastimável de pecado. Ele colocou-nos de pé. Ele fez a promessa. E Ele ainda agregou-nos à sua família. Diz a palavra que em Cristo Jesus somos feitos em filhos de Deus. Oh, bênção! Tome posse dessa realidade para a tua vida. No versículo 9, Isaías continua dizendo: eu os trouxe dos confins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são os meus servos, eu os escolhi e nunca os rejeitei. Quando nós lemos um pouco mais essa história, um pouco mais profundamente, nós vamos ver, amados, a manifestação do amor de Deus para com aquela nação. Primeiro Ele tira Abraão da Caldeia,
Ele separa um homem numa terra distante, numa terra horrível, numa terra ruim. Ele traz aquele homem para perto dele, traz para a terra prometida. Eis a promessa do Senhor para Abraão. Quando nós olhamos um pouco mais à frente, eis uma nação escrava, uma nação presa no Egito. O Senhor liberta, o Senhor os leva também para Canaã. Em todas essas coisas, amados, vemos que o Senhor, Ele nos encontrou, Ele nos encontra em lugares ruins. Ele encontra o homem numa situação horrível, em lugares terríveis. Mas o Eterno, amados, Ele estende o seu braço, estende a sua mão e Ele nos resgata. Ele resgata aquele que olha para Ele. E essa é uma verdade que nós precisamos entender, que nós, a exemplo de Abraão, estávamos numa terra horrível, uma terra ruim, nos confins da terra. A exemplo do povo de Israel, estávamos presos no Egito, escravos. Mas a misericórdia do Senhor, o cuidado de Deus, se estendeu sobre a nossa vida. O Senhor olhou para cada um de nós. Ele viu, amados, em nós a necessidade de uma restauração, de uma cura, de uma renovação. E o Senhor estende as suas mãos, o Senhor nos resgata, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos dá um nome, o Senhor nos dá uma família, o Senhor nos dá as bênçãos para que nós possamos viver sobre a face da terra felizes, mesmo em meio aos contratempos da existência, mesmo em meio aos contratempos dessa vida. É possível que sejamos felizes com o nosso amado Jesus. Irmãos, entenda-se como um escolhido do Senhor. Tome posse dessa verdade. Não permita, amados, que o inimigo roube da tua mente, do teu coração, essa realidade. Você é um escolhido de Deus. E como escolhido de Deus, o Senhor tem cuidado sobre a tua vida. Deus tem as suas mãos sobre a sua existência. Espera no Senhor, confia naquele que te escolheu, confia naquele que tirou a tua vida do lamaçal do pecado, dos lugares ruins dessa terra. Confia no Senhor que te libertou, confia no Senhor que te colocou de pé, confia no Senhor que te deu um nome, confia no Senhor que faz coisas maravilhosas para com aqueles que são fiéis. Nós temos que aprender, irmãos, a confiar no Todo-Poderoso. A exemplo de Israel, eles confiaram. No entanto, foram necessários 70 anos para que o pecado fosse erradicado do meio da nação e eles voltassem para a sua terra natal. Não espere tanto tempo. O Senhor quer mudar a tua sorte num tempo muito menor. Deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se guiar pelo santo e bendito Senhor. Irmãos, é muito interessante aquilo que Deus faz para com aqueles que são fiéis. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos deparar com homens que amaram o Senhor acima da sua própria vida, que amaram o Senhor acima da sua própria existência, que deixaram todas as coisas em segundo plano, que deixaram tudo para trás, que abraçaram a causa do Todo-Poderoso, e o Senhor mudou a sorte desses homens. Essa é uma realidade também totalmente possível a cada um de nós. Muitas vezes nós estamos necessitados de uma mudança, de uma restauração completa na nossa vida. No entanto, nem sempre estamos dispostos a deixar tudo para trás por amor ao Senhor, por entender que somos escolhidos. Às vezes, amados, nós sabemos até que o Senhor nos chamou para vivermos a verdade dEle, mas estamos tão plantados nesse mundo, que nós temos resistência à vontade do Senhor. Nós resistimos à vontade do Senhor. Mas o que Deus quer fazer na tua vida é algo grandioso, é algo maravilhoso. Evidentemente que a maior promessa de Deus para a nossa vida é a promessa de salvação, e essa é a maior, com certeza. Não há nada que pague a nossa salvação. No entanto, Deus também tem paz para os nossos corações, tem o sucesso para a nossa vida. O Senhor tem a saúde, o Senhor tem as bênçãos, o Senhor tem o agir, tem o mover do Espírito Santo na vida daqueles que são escolhidos, que amam o Senhor acima de todas as coisas. No versículo 10, Isaías disse:
Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, e lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Veja, irmãos, mais uma vez o Senhor mostra-nos que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. O Senhor diz: eu sou contigo, não tenhas medo. Eu sou contigo, não temas. Eu sou contigo, não desvie da minha presença. Eu sou contigo, ame a mim acima de todas as coisas. Eu sou contigo, seja fiel. Eu sou contigo, ande segundo a minha vontade. Eu sou contigo. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Você tem tomado posse dessa promessa? Você tem confiado no Senhor? Será que você tem esperado em Deus, certo que Ele não te desampara? Certo que Ele não te deixa? Será que você tem confiado em Deus com certeza absoluta que o Senhor pode mudar a tua sorte, mesmo que o sofrimento seja até duradouro? Dure um tempo maior do que aquilo que você espera, mas você tenha certeza, Deus pode, Deus está preparando, Deus está movendo em teu favor, porque esta é a promessa para a nossa vida. Irmãos, quando o Senhor é conosco, nós não temos nada a temer nesse mundo. Nós não temos nada. Quando o Senhor é conosco, nós podemos confiar integralmente no Todo-Poderoso. Quando o Senhor é conosco, irmãos, nós temos que entender que Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso guardião, Ele é aquele que nos envolve, Ele é aquele que nos abençoa, Ele é aquele que age na nossa existência, Ele é aquele que transforma a nossa vida, Ele é aquele que trabalha o nosso coração. Quando o Senhor é conosco, Ele é aquele que age de uma forma poderosa na nossa existência. A partir do momento que nós entendemos essa verdade, irmãos, nós vamos nos deixar guiar pelo Eterno a cada instante. Nós teremos a nossa mente fixa no Senhor. A nossa mente estará fixa no Todo-Poderoso. Nós teremos certeza absoluta do cuidado do Senhor. E quando surgirem as crises, e elas vão de surgir, quando as tormentas aparecerem, e certamente virão, quando as dificuldades baterem à porta da nossa existência, nós não vamos sair por aí desesperados, sem saber o que fazer, porque o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos envolve, o Senhor nos toma nas suas mãos, Ele nos dirige, Ele nos guia em todas as situações. Essa é uma verdade que nós precisamos estar atentos a ela, porque o Senhor cuida dos seus, o Senhor tem bênçãos para os seus, o Senhor tem cuidado dos seus, o Senhor tem promessas para os seus, e os seus são aqueles que o abraçam como Senhor e Salvador. Irmãos, no meio das dificuldades, apenas confie no Senhor, apenas confie. É relativamente simples, não é assim? É relativamente simples. O que Deus exige de cada um de nós é confiança. Confiança é fé. Fé é amar o Senhor acima de nossas próprias forças. Diz a palavra que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Então este é o princípio do Senhor para as nossas almas. A partir do momento que nós temos fé, porque nós amamos, e se nós amamos o Todo-Poderoso é porque confiamos nele e guardamos a sua palavra. A partir do momento que nós guardamos a sua palavra, Ele virá, moverá de forma favorável na nossa vida. Ele nos abençoará, nos guiará, o Senhor nos dirigirá, o Senhor nos envolverá, o Senhor nos empurrará pelo caminho certo, irmãos. Tudo é uma questão de deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se mover pelo Espírito Santo do Senhor. O povo de Israel tiveram experiências profundas com o Senhor. Experiências maravilhosas. Foram um povo que viram de perto a glória de Deus. E isso chama-nos a atenção para um detalhe: é preciso vigilância. Porque também nós temos visto a glória do Senhor. Talvez você na tua caminhada tenha visto a glória de Deus ou tenha contemplado o Senhor no seu dia a dia. Mas mesmo assim, irmãos, quantas vezes você baixa a cabeça,
você desvia dos caminhos do eterno. Você fecha os teus olhos para as promessas do Senhor. Você fecha os teus olhos para aquilo que o Senhor fala a você. E você anda por caminhos errados, caminhos que não são agradáveis. Assim também foi com Israel. Nós temos esse exemplo para que a nossa vida seja melhor, para que nós possamos pautar os nossos princípios em fundamentos sólidos. E os fundamentos sólidos estão na palavra do Senhor, na qual nós tiramos ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Irmãos, como escolhidos do Senhor que somos, nós temos que observar a sua palavra, viver a palavra de Deus, lembrando-nos que isto leva-nos a uma questão de santidade. Porque se não houver santidade na nossa vida, como é que nós vamos honrar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós? Eu tenho que viver a santidade. E viver a santidade, irmãos, é estar separado daquilo que desagrada ao Todo-Poderoso, daquilo que é contrário à vontade do Senhor. Será que nós temos procurado, como escolhidos que somos, viver a vontade do Senhor de fato? Será, amados, que nós temos praticado aquilo que Deus quer para as nossas vidas? Às vezes nós abrimos a nossa boca e reclamamos porque achamos que as coisas não funcionam para nós, que tudo vai muito ruim, parece que as coisas não se encaixam, mas será que nós estamos vivendo como escolhidos do Senhor? Será que nós não estamos dando passos para trás? Será que nós não estamos voltando para os lugares horríveis dos quais o Senhor havia nos resgatado? Quantas vezes, amados, nós estamos voltando para trás? Nós estamos voltando para um passado, nós estamos voltando para atos passados, atos que desagradam ao Todo-Poderoso, porque acostumamos com a situação, acostumamos talvez com Deus. Mas aquilo que o Senhor quer para cada um de nós é que vivamos a verdade dEle acima de todas as coisas. E quando assim nós nos portamos, vamos ver o agir do Senhor de uma forma maravilhosa na nossa vida. Amados, qual é a nossa situação hoje? Qual é a tua situação com Deus? Será que você tem paz no teu coração? Será que você tem alegria com o Senhor? Será que você tem satisfação em estar na presença do Mestre? Tudo isto, irmãos, faz parte da vida daqueles que amam o eterno acima de todas as coisas. Se nós amamos o Senhor, com certeza teremos experiências maravilhosas, profundas com Ele. Porque, amados, o Senhor nos escolheu. Acredite nessa promessa, acredite nesta palavra. O Senhor nos escolheu, mas viva como escolhidos do Senhor. Viva como escolhidos do Senhor. Lembre-se ainda, o Senhor te libertou. O Senhor te libertou da escravidão do pecado, o Senhor te libertou da escravidão de Satanás, o Senhor te libertou de tudo aquilo que desagradava ao Todo-Poderoso. Não volte mais a essas práticas. Afinal de contas, você foi liberto para uma nova vida. E quando nós somos de fato libertos pelo Senhor, nada pode nos aprisionar, nada pode nos prender, porque aquele que está sobre nossas vidas, Ele cuida de nós, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso guardião, Ele é aquele que nos envolve nos momentos difíceis. E nós, amados, não podemos de forma alguma fechar os nossos olhos para a proteção de Deus. Nós não podemos de forma alguma fechar os nossos olhos. Quando as situações estiverem difíceis para você, quando tudo parece que não dá certo, olhe para Deus, olhe para o Senhor, porque Deus tem o cuidado para com a tua vida, porque Deus tem o zelo para com a tua existência. A mão de Deus está sobre a tua vida, a mão do Eterno está sobre a tua existência. Será que nós temos, de fato, olhado para o Senhor nos momentos difíceis? Será que nós temos confiado no Senhor, irmãos, quando as coisas parecem meio complicadas? Confie no Todo-Poderoso, olhe para o Senhor, porque Deus tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos guardar. Amados,
nós temos diante de nós a escolha. Nós temos diante de nós a escolha. Nós temos visto que o Senhor, na sua grande misericórdia, coloca diante dos seus servos, diante dos homens, o direito da escolha. E o que é que nós temos escolhido na nossa vida? Nós temos visto que Israel escolheu o caminho errado. Foi um povo que tornou-se infiel. Um povo que andou por caminhos que desagradavam ao Todo-Poderoso. Um povo que abraçou tudo aquilo que era ruim. Nós vemos, amados, que eles escolheram mal. Quantas vezes escolheram mal? E por incrível que pareça, ainda em nossos dias, continuam escolhendo errado. Continuam vivendo de forma errada. Hoje estão ali, como nação, como Estado, mas não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Na verdade, estão esperando Jesus nascer, quando Jesus está quase voltando. Diz a palavra que a volta de Jesus está muito próxima. Nós temos que optar por aquilo que é agradável, por aquilo que Deus coloca diante de nós e abraçarmos ao Senhor como nosso amado Jesus, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Nós temos que parar de olhar para Deus, amados, como o Senhor que quer apenas te castigar. Evidentemente que Deus é justiça e isso está manifesto na palavra de uma forma muito clara. No entanto, aos fiéis, Deus é amor. O Senhor tem a bênção para a tua vida. Mas entenda, a bênção do Senhor é para com aqueles que são fiéis, para aqueles que amam o Todo-Poderoso, que deixaram todas as coisas para trás e que optaram por uma vida nova. Mas essa escolha pela vida nova, irmãos, leva-nos à observância da palavra de Deus. Se você quer ser uma nova criatura, viver a verdade do Senhor, o novo de Deus, necessário é que os teus atos e ações sejam em conformidade com a palavra do Senhor. Não te deixes enganar. Nós vivemos dias de muitas filosofias, dias muito complicados. Dias em que as pessoas acham que tudo é aceitável porque Deus aceita todas as coisas. Não. O Senhor não aceita aquilo que é errado. O Senhor aceita aquilo que é segundo a sua vontade. Aquilo que Ele determina para os escolhidos, nós temos que observar e praticar, obedecendo assim a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Nós não podemos nos deixar envolver pelas práticas, pelos costumes, nós não podemos nos deixar tomar pela carne, pela velha natureza, e por tudo aquilo que a carne gera, que é o desânimo, a indisposição e outras coisas mais, amados. Nós temos que viver com todas as nossas forças aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Será que nós temos vivido assim? Será que você tem pago o preço para servir a Jesus? Se nós não pagarmos esse preço da fidelidade, da obediência, da sujeição completa ao Todo-Poderoso, como é que vamos fazer parte da família dele? Como é que nós seremos filhos do Senhor? Como seremos? Para que sejamos filhos de Deus, nós precisamos passar pelo processo do novo nascimento. E esse processo é possível aceitando Jesus como Senhor e Salvador de nossas almas. Amados, a palavra do Eterno é clara para as nossas vidas. Se nós observarmos aquilo que Ele determina, o sucesso é certo, a vitória é certa. O Senhor nos abençoa, o cuidado do Senhor se manifesta sobre a nossa vida. Mas, se nós não observarmos, vivermos em desobediência à sua palavra, preparemo-nos para o castigo, para a mão pesada, a mão justa do Senhor sobre os infiéis. A palavra de Deus nos afirma, irmãos, que necessário é estarmos segundo aquilo que Ele quer a cada instante, a cada minuto da nossa vida. Amém? Que nós possamos refletir mais uma vez nessa palavra, pensarmos nessa palavra. Haja vista que ela foi exposta e resposta. Nós fizemos
uma dupla exposição dessa palavra para que ela ficasse gravada no coração, ficasse gravada na mente das pessoas. Que os amados estejam atentos a esta verdade, para que a cada minuto vivamos Deus com todas as forças e que assim, amados, experimentemos o grande amor daquele que nos escolheu para dele sermos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas guardar essa palavra no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, a cada instante olhar para Ti, nos momentos de dificuldades esperarmos em Ti, nos momentos de alegria louvarmos e bendizermos o Teu santo e maravilhoso nome, termos consciências que somos escolhidos para Te servir, Senhor, que Tu chamou-nos para fazermos parte da Tua família, para sermos Teus filhos. Oh meu Deus, planta essa verdade na nossa vida, Senhor, para que nós possamos assimilar cada dia mais aquilo que Tu queres e vivamos, ó Deus, a Tua vontade a cada instante, a cada minuto. Senhor, guarde Teu povo. Oh Deus, guarda-nos. Oh Senhor, dá-nos forças para seguirmos em frente, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor nos dê a alegria de servi-lo acima de todas as coisas.